Boa tarde, boa tarde. Vamos acalmar, vamos aquietar e vamos começar então mais esta sessão. E agradecemos a presença do Fábio e da Miriam Mota conosco mais uma vez. São sempre muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o convite. Então vamos orar e pedir que Deus continue a falar conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por tua fidelidade e porque o Senhor cuida da tua igreja, o Senhor está a embelezar a noiva para o grande dia. Isso significa que o Senhor trabalha nas nossas vidas continuamente. O Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama. O Senhor é o nosso noivo. E nós queremos corresponder a esse amor. Então ajuda-nos na nossa fragilidade e na nossa imperfeição. E visita-nos nesta tarde, que o teu Espírito continue a tocar a nossa mente e o nosso coração, que a tua palavra continue a trazer transformação para a nossa vida. Então glorifica o teu nome nesta tarde. Prende a nossa atenção. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então, irmãos. Continuar em espírito de adoração ao nosso Deus. Amém. E vamos cantar ao Senhor um cântico novo. A palavra fala de salmodiar entre nós, com hinos e cânticos espirituais. Amém, igreja? Vamos cantar um cântico novo então ao Senhor. Cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações, anunciai entre as nações. Vamos anunciar entre as nações, amém? Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade está diante dele.
glória ao teu nome. Erga a tua voz nesta tarde para glorificar o nome do Senhor. Bem-vindo, Senhor, ao meu coração. Obrigada. Obrigada pelo teu amor derramado em nossos corações. Amém. Obrigado, Pai, que tua majestade não nos esmaga, mas ela nos acolhe. Louvada, santidade absoluta. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos ajudes, Senhor, a perdoar-nos aos outros, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, e repreenda o inimigo, Senhor, que ele está a tentar as almas, mas tu não permites ter no nosso Senhor, Senhor. Que a pessoa és tu, Senhor, e a pessoa também, que é teu e nosso. Então, temos que te abençoar. Glória a Deus, graças por todos os presentes. É uma alegria para todos os crentes nos vermos como é possível e que tu sejas sempre com todos nós, até o nosso dia, mas com fé. Sem fé não somos nada. Haja fé para sermos salvos, para aquele dia que há de chegar. Tudo seja como a gente quer, Pai. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Somos tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar. Coisas, Senhor, muda as coisas que estão erradas, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. É completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar.
Santo Espírito, tens liberdade aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a baixar as nossas defesas, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos a baixar as nossas defesas, a deixar de trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Enche-nos do Teu amor também uns para com os outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados agora e receber o pastor Fábio. Alô? Boa tarde, gente. A graça e a paz para vocês. É bom voltar aqui e estar com vocês. E quando falo voltar, porque é voltar ao convívio da comunidade. Não é apenas o lugar lá. Na verdade, é estar junto com vocês, rever muita gente querida e amada que nós conhecemos. E eu acho que desde que eu fui ao Brasil não retornei, né? Não sei. E já faz muito tempo. Não, né, Helena? E depois fui ao Brasil, fiquei 3 meses e depois Deus nos deu um projeto pertinho de vocês. Começamos ali em Manique e agora estamos na Abla já há 2 domingos, que é uma igreja nova. E por isso que praticamente assim, o Rodolfo já me convidou lá, viu? A senhora não fica com raiva não, ele não tem nada a ver com o Rodolfo, tá? Não é porque ele está com raiva de mim não, tá? Então, mas nunca mais estive na igreja por causa dessa situação de ter que estar os domingos pela manhã também, com esse novo grupo. Gente, esse é um tema muito especial de Efésios, capítulo 5. Porque essa vida em comunidade que Paulo fala é uma palavra para nós que vivemos nos últimos dias. Se nós formos a observar o texto como um todo, ele diz que nós devemos ter cuidado com a maneira como a qual vivemos, para que nós não sejamos insensatos, mas sábios. Ou seja, e o que mais nós necessitamos nos dias atuais, assim como também nos dias de Paulo, mas continua sendo nos dias de hoje, é de sabedoria. Porque nós temos muitas polarizações, muitos extremismos, muitos extremos hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade dos extremos, ainda que seja uma sociedade que defende que não há mais verdades absolutas, as verdades individuais, elas têm se tornado absolutas, cada vez mais. E têm sido defendidas com unhas e dentes por indivíduos ou por determinados grupos, como se as posições que eles defendem são as únicas verdadeiras e absolutas. Então nós vivemos nesse pluralismo que é enorme no mundo de hoje, mas ao mesmo tempo a gente vive esse período de que as pessoas se fecham dentro do mundo delas e defendem com unhas e dentes as suas verdades absolutas. E nós temos cada vez mais, então, os embates. E são cada vez mais e serão cada vez mais violentos. Então, Paulo diz, olha, vivam com sabedoria, de maneira sábia, não como insensatos, porque os dias são maus. Não são dias bons, são dias maus. E ele diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor.
E então, em síntese, ele está dizendo, olha, nesses dias maus, dias de insensatez, dias de falta de sabedoria, nós precisamos ter princípios que norteiem a vida da gente nos últimos dias. Princípios que vão nortear a nossa vida, não apenas como indivíduos, mas, acima de tudo, a nossa vida como comunidade, como igreja, como povo que está caminhando junto, andando junto, buscando juntos a vontade de Deus, procurar saber qual é a vontade dele. Então, o saber a vontade de Deus não é apenas de forma individual, mas principalmente e também de forma comunitária. E para isso, Paulo diz que nós devemos procurar compreender qual é a sua vontade. E ele então oferece princípios. O primeiro, que foi já ensinado pelo Rodolfo, eu não vou entrar nele, é no verso 18, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos, deixem-se encher, que é a tradução que eu tenho aqui da NVI, deixem-se encher, ou enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, isso é a base de tudo. Se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus vai me dar graça, unção e sabedoria para viver nesses dias que são maus. Para que eu possa viver não de forma insensata, mas de forma sábia. E aí no verso 19, que é o meu tema de hoje à tarde, Paulo diz que o segundo princípio é que nós devemos falar entre nós. Falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O muito importante nesse texto, e para mim que é o fundamental desse versículo, é que tudo isso que é exercitado, essa prática de salmodiar, de cantar, de louvar, de cantar hinos espirituais, de falar entre nós, é que tudo isso, Paulo diz, tem que ser feito de coração ao Senhor. Ou seja, não pode haver hipocrisia. O cantar, o louvar e o salmodiar a Deus não pode ser algo de fachada. E o que nós temos muito hoje há muito espetáculo nas atividades comunitárias. Há muita... Dr. James, eu tenho uma expressão interessante, ele dizia que há muitos fogos de artifício nessas celebrações. Muito fogo de artifício que vai, acontece, há explosões, há muito barulho, ao anunciar de muitas coisas, mas quase nenhuma substância concreta do que seja de fato um louvar a Deus, o adorá-lo em espírito e em verdade, que foi o que Jesus falou para a mulher samaritana, e a preocupação dele, ao explicar isso para ela, era que não era o local, não era o monte, não era apenas Jerusalém, não era só isso, mas era, acima de tudo, a atitude do coração de louvar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, em síntese, a palavra de Jesus, adorar em espírito e em verdade, para mim é a palavra que Paulo usa, de uma certa forma, em outras palavras, quando ele diz que devemos louvar e cantar a Deus de todo o coração. Esse de todo o coração significa louvar e cantar a Deus em espírito e em verdade. E esse é um desafio para nós. Porque nós vivemos dias de muita murmuração, de insatisfação, de descontentamento. Ainda que vivamos numa geração altamente tecnológica que é beneficiada de muitas coisas, nós vivemos, talvez como nunca antes, em períodos de grande descontentamento. E que é revelado e que se exprime em várias formas. Nunca tivemos uma geração tão depressiva como a que nós temos hoje. Nunca tivemos uma geração tão reclamadora como a que nós temos hoje. Tão murmuradora,
Ah, pastor, mas isso sempre aconteceu, é só olhar o Velho Testamento, como Israel murmurava, como Israel reclamava, mas nós temos uma geração insatisfeita com tudo que lhe chega às mãos e à vida. E essa insatisfação produz-se numa forma de murmuração contínua, de descontentamento com a vida em si. Então, nunca tivemos tantos suicídios, pelo menos no sentido de, hoje nós sabemos muito mais, com toda a propagação que nós temos por todos os meios de comunicação. Hoje nós sabemos muito mais da quantidade de pessoas que suicidam, e cada vez mais, e vocês que leem jornais e leem a internet e sabem disso, nós temos uma geração cada vez mais nova que tem se suicidado. Então, o quadro, de uma certa forma, é um pouco do que Paulo diz. São dias aterradores, dias maus, em que há uma insatisfação, apesar de que as pessoas têm muita coisa à sua disposição e nas suas mãos, há um descontentamento e insatisfação completa. Paulo nos diz, então, que um dos princípios que norteiam a vida cristã e a vida individual e a vida comunitária é o louvor. É o louvor. É a adoração. É o salmodiar, o cantar cânticos espirituais, o cantar hinos. Então, os hinos, os cânticos espirituais e os salmos são formas que Paulo desde o início traz e diz, olha, essa é uma tradição, e Paulo não está dizendo que começa com Jesus, mas Paulo resgata também uma tradição que vem desde os salmos, com o saltério, que é outra palavra para os salmos. E o povo de Israel, que traz historicamente os salmos como o guia de adoração comunitária, de adoração individual, onde as pessoas aprendem a orar, os salmos, aprendem a encarnar os salmos como modelo da vida deles. Eles então fazem isso com maestria, em que eles aprendem a escrever seus salmos, escrever os seus lamentos, e nós vemos isso ao longo da história do povo de Israel, e no Velho Testamento isso é de forma muito clara, com todos os escritos dos salmos, com lamentações de Jeremias, com muitas partes nos profetas, onde há muito louvor, muita adoração e muita coisa escrita de forma salmodiada e de hinos e louvores ao Senhor. Então Paulo traz isso para nós. Olha, essa é uma herança rica, e que nós continuamos hoje. Mas nós falamos entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E eu fiquei pensando, como é nos céus? Porque nós temos os exemplos dos salmos, nós temos os exemplos da história de Israel, da história cristã, e como é nos céus? Em Apocalipse 5, para mim é um dos textos mais emblemáticos do que é o significado nos céus e na terra de louvor e adoração a Deus. Esse texto diz que ninguém era digno de abrir o livro, nem os selos, de romper os selos e abrir o livro. Não havia ninguém, João escreve no verso 3 do capítulo 5, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, sequer olhar para ele.
E aí João chorava muito, porque ele disse, olha, ninguém é digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E um dos anciãos, então, no verso 5, diz, João, pare, não chores mais. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Da revelação de Deus, do que iria acontecer, e o rompimento dos selos e a abertura do livro era a revelação clara do que Deus iria fazer nos tempos futuros. E era essencial, após a partida de Jesus, a revelação disso. E João disse no verso 6 que depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E a Bíblia nos diz que ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e ele se aproxima e recebe o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-los, 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, cada um deles, dos 24 anciãos, tinha uma harpa, uma taça de ouro, que são cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Eu queria parar um pouquinho aqui. Porque esses anciãos, eles se prostram diante do cordeiro, vêm com harpa, com orações e com um cântico novo, com incenso, as orações dos santos. Ou seja, o retrato que eu vejo nos céus claramente é que o tempo inteiro, quando nós louvamos e oramos e adoramos a Deus, há uma interconexão, vamos assim dizer, completa com os céus. Igual Jesus falou que tudo que nós ligarmos aqui será ligado nos céus. Ou seja, a oração, os hinos, os louvores, esse texto nos diz que eles têm uma conexão direta com Deus, que eles chegam ao trono de Deus. Porque aqui não são apenas as orações, não são apenas as orações dos santos, não são apenas os hinos tocados por essa harpa, não são apenas que eles cantam um cântico novo, mas as orações ao estar aqui também, e é interessante, porque Apocalipse diz que são as orações dos santos, significa claramente isso, essa interconexão entre oração, hinos, louvores e salmos ao Senhor. Ou seja, gente, talvez nós não imaginamos o efeito ou o poder que há quando nós decidimos ter uma vida de louvor e de adoração de coração ao Senhor. Ou seja, esse texto revela que nossas orações são guardadas diante de Deus. Elas não são esquecidas. Esse texto mostra que nossos hinos e cânticos também são ouvidos por Ele. Eles aqui cantam um cântico novo, porque quantos cânticos já são cantados nos céus ao longo da eternidade? Quantos cânticos os israelitas já cantavam ao longo da história de Israel? Os cânticos que começavam a ser cantados no início da igreja cristã, quando João está aqui a escrever Apocalipse. Então, esse texto nos mostra de forma clara de que os hinos eram cantados de coração ao Senhor, os louvores eram cantados, as orações eram misturadas em meio a todos esses hinos. E tudo isso acontecia em que o centro de tudo isso era o Cordeiro. E não é à toa que Zinzendorf, quando cria o movimento dos morávios e a famosa corrente de oração que durou 100 anos ininterrupta, 24 horas orando durante 100 anos, os morávios. E não é à toa que os hinos que eles criaram também, que os cânticos que eles cantavam de forma comunitária, e a comunidade morávia foi uma das primeiras comunidades a viverem de facto como comunidade.
como um povo que vivia junto, e que depois foram enviados de forma missiológica para o mundo inteiro, para evangelizar as nações. Tudo se baseava, eles tinham um grande lema, que era o lema de adoração ao Cordeiro. O que motivou a comunidade Morávia durante todos esses 100 anos foi a adoração ao Cordeiro. A questão é, quem é o Cordeiro para mim? A questão é, quem é esse Cordeiro para todos nós? Aqui nos diz que ele é digno, eles cantavam um novo canto, que o canto era: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eles estão a dizer que o Cordeiro tem a capacidade de reunir pessoas de todas as nações, povos e tribos e línguas. E que ele não apenas faz isso de reuni-los, mas ele os constitui reino e sacerdotes para Deus, e reinarão sobre a terra. Gente, se nós imaginarmos isso aqui, nós somos sacerdotes de Deus. Se lembrem que o sacerdote no Velho Testamento, para adorar Deus, ele ia quantas vezes por ano ao Santo dos Santos? Alguém se lembra? Uma vez. Uma vez por ano. Ele entrava e adorava a Deus, expiava o pecado do povo e fazia isso. Nós temos acesso ao trono da graça constantemente. E a Bíblia nos diz que quando eles adoram e proclamam que ele comprou-nos com seu sangue, eu fico pensando, gente, nós precisamos prestar mais atenção em algumas verdades da Bíblia. Apocalipse 12 diz que quando o dragão foi lançado dos céus, a antiga serpente, e os seus anjos, os demônios foram lançados à terra. E aí, eu não sei se você sabe disso, mas aqui, Apocalipse 12 é a revelação dessa grande guerra e batalha que há, dessa divisão que há nos céus, onde os demônios são expulsos juntamente com Lúcifer. Há uma forte voz nos céus que diz, o verso 10, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite, e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Nós somos comprados por ele, milhões de milhões. E por isso que esses milhões de milhões nos céus, anjos, louvam e exaltam o Cordeiro, e cantam em alta voz, no capítulo 5, verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois disso, ouvi todas as criaturas existentes, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Amém. Em síntese, gente, não há adoração verdadeira se nós não tivermos na nossa vida bem vívido isso, que nós somos perversos e que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, e só assim nós podemos adentrar de fato diante do trono para adorar o Cordeiro e adorar a Trindade excelsa. Só temos condições de ser uma comunidade que adora a Deus de todo o coração quando nós começamos a ter essa certeza de quem é o Cordeiro de Deus para nós. E isso vai desembocar
no dia a dia da vida da gente. E aí eu estou terminando. Vai desembocar no dia a dia, onde nós precisamos aprender a prática do desabafo. Onde nós precisamos aprender a prática de abrir o coração diante de Deus e uns com os outros. E não é à toa que Tiago também nos diz, de forma muito clara para todos nós, que em todas as situações da vida nós precisamos ter duas atitudes. Tiago capítulo 5, a partir do verso 13, Tiago diz: entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então, a atitude prática que Tiago diz para nós é: olha, gente, tem alguém sofrendo na comunidade? Entre nós, olha a expressão que ele está a usar, entre nós, não é entre eles, não é entre os outros, é entre nós. Está alguém sofrendo? Ore. Tem alguém feliz? Cante louvores. Entre vocês tem alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé, feita com fé, curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido o pecado, o Senhor o perdoará, ele será perdoado. E aí, Tiago completa dizendo: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, de novo, e aqui vemos um outro texto, Tiago reúne os elementos: louvor e oração. Estão sempre juntos. Quando Paulo diz: cantem entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, isso é feito de várias maneiras, e nós sabemos disso. Do jeito que alguns já fizeram aqui essa tarde, de louvor, de adoração a Deus. Mas Tiago diz, tem várias formas, na vida prática, seja no sofrimento, seja na alegria. Tem alguém sofrendo, ore, tem alguém infeliz, cante. Mas em todas as situações da vida, nós aprendemos que Deus nos chama para o louvor e a oração diante dele. E isso é de coração. Então, o que eu queria que a gente fizesse agora um pouco é que nós pudéssemos aprender um pouco essa prática do desabafo. E eu queria que você pudesse olhar para aquilo que Deus te chama e olhar a fase da vida que você está passando atualmente, que você está a passar atualmente. Porque eu não sei qual é a fase que você está a passar atualmente. Eu não sei o momento que você está a passar atualmente. Deus sabe. Mas eu sei que Deus conhece o seu coração. E eu queria que você saísse um pouco aqui da sala e ficasse sozinho. E depois nós voltássemos. 15 minutos, tá bom, Rodolfo? Temos tempo, né? Aliás, já são 15 para as 7. Então, temos 10 minutos. 10 minutos. E aí você vai fazer durante 10 minutos isso. Porque às 7 horas em ponto eu termino aqui. Que a gente volta e a gente termina juntos. Eu queria que você pegasse o texto de lá. Não abra agora, só quando você chegar onde você chegar. Eu queria que você pegasse o texto de Lamentações 3.
de 21 a 26. Lamentações 3, 21 a 26. E eu queria, só um pouquinho, eu queria que você pegasse esse texto, e quando você lesse esse texto, você escrevesse uma oração em resposta a esse texto. Vou explicar de novo. Lamentações 3, 21 a 26. Eu queria que você pegasse e lesse esse texto com calma. E ao ler esse texto, significa que Deus falou com você. E ao Deus falar com você, você vai responder. Mas vai responder escrevendo sua oração para Ele. Você não vai falar, você vai escrever. Não sei se você está só aí com o telemóvel, não sei se você está com um caderno. Eu queria que você escrevesse. E aí daqui a 10 minutos a gente volta para encerrar. Podemos sair.
Gente, quantos podem... Isso, claro, isso é muito voluntário, é bem espontâneo mesmo. Mas quantos podem ler a sua oração para a pessoa que está do seu lado? Se quiser, se não quiser, fique tranquilo. Mas você gostaria de ler sua oração para a pessoa que está do seu lado? Uma resposta que você deu ao texto que você leu, que foi uma palavra de Deus para a sua vida. Então, se você puder fazer isso agora, eu queria que você então pudesse ler a sua oração para a pessoa que está do seu lado, ou uma ou duas pessoas que estão do seu lado. Então, com toda a reverência, se alguém não vai ler, fique quietinho e deixe os outros então lerem o texto para quem está do lado. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Todos já oraram? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu queria que você ficasse com as mãos assim, do jeito que eu estou aqui. Em forma de receber. Porque Deus nos agraciou com a oração do meu irmão, onde eu fui edificado ao ouvir essa oração. E isso é um modelo que significa que nós estamos disponíveis uns para os outros para abençoar e ser abençoados. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. A tu que és o Cordeiro, que nos compraste com teu sangue. Muito obrigado, Jesus de Nazaré, por morrer por nós.
Obrigado, Jesus, por nos dar esperança. No meio a um mundo de caos, em meio a dias maus, em Ti temos esperança. Mas não apenas esperança, temos a certeza de que somos Teus. E fomos feitos sacerdotes Teus, povo do Senhor, um povo do Cordeiro, o povo que adora o Teu nome e que engrandece o Teu nome, Senhor. Deus, recebe nosso louvor, nossa adoração nesta tarde. Juntos nós Te louvamos. E obrigado, Deus, porque não estamos sós. Obrigado porque temos a Ti. Obrigado, como vimos em Apocalipse 5, Senhor, as nossas orações, os nossos louvores, a nossa adoração chega aos céus. E é misturada com a intercessão dos anjos, com os louvores dos anjos, e tudo está diante do trono do Cordeiro. Obrigado por isso, Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça. E que a graça do nosso Senhor e Salvador e o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, que o poder, que o amor maravilhoso do Pai e a comunhão e a graça do Espírito Santo esteja sobre nós, todos os dias, sejam bons ou maus, que nós vivermos na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe, amados. Amém. Irmãos, vamos para o refeitório mais uma vez. Obrigado, Fábio e Miriam. Estão convidados para jantar conosco.